Tudo bem, gente? Boa noite. Graça e paz. Estou muito feliz em estar com vocês de novo aqui, para a gente falar um pouco sobre essa palavra tão incrível, que é a palavra do nosso Deus. E aí eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, ou ligá-la, para aqueles que usam a versão digital, celular, tablet, fique à vontade, contanto que você leia. O importante é você ler, porque quando a gente lê, a gente grava melhor. Eu quero compartilhar com vocês, nessa noite, 2 textos. Os 2 estão no Novo Testamento. O primeiro deles é na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. 1 a Timóteo 4, 12. Vamos ler? Acho que não vai ter projeção, então eu leio sozinho. Acompanhe aí, por favor. Vou ler na NVI, tá bom? Ninguém o despreze. Deixa eu ver aqui. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Tá lá, obrigado. E o segundo texto que eu quero ler é na primeira carta de João, lá no finalzinho, capítulo 2, versículo 14. 1 de João 2, 14. Vamos ler juntos? Pode ser? Vamos lá? Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Amém? Bom, voltar um pouquinho para o texto de Timóteo, e depois a gente avança para esse de João. Quando essa carta foi escrita, acredita-se que Timóteo tinha em torno de 40 anos. Mas quando ele começou a andar com Paulo, os historiadores falam que ele tinha mais ou menos 25 anos. E lá, já no início dessa caminhada com Paulo, ele já dava bom testemunho. Isso está lá no livro de Atos, depois vocês podem ler. Quando Paulo vai a Derbe, quando Paulo e Silas vão a Derbe e Listra, Timóteo estava ali com eles também. Então, naquela época, ele tinha aproximadamente 25 anos. E o texto diz que ele já dava um bom testemunho. E agora, quando Paulo está escrevendo a ele está em torno de 30 a 40 anos, aí, não é muito precisa a idade dele, mas ele também não é um idoso, não é? Ele nem chegou ao início da vida, porque dizem que a vida começa aos 40. E aqui ele tem menos de 40, então ele nem começou a viver ainda, né? O que eu quero dizer com isso? Na verdade, tudo isso que a gente vê na vida de Timóteo, todo esse potencial que ele apresenta e demonstra, ele apresenta desde a juventude. E como eu estou falando aqui para uma plateia 99% jovem, só tem eu, a Rê, mais um casal ali de pais, que não são mais jovens, os demais todos são. Então eu gostaria de frisar muito bem o que esse primeiro texto que a gente leu nos mostra. E antes de falar de 5 pontos desse versículo apenas, quero dizer para vocês que dar exemplos é a melhor educação. O exemplo fala muito mais do que as palavras. Vocês sabem muito bem disso, não é? Às vezes,
Eu tenho uma filha menor, né? A maioria conhece, eu acho. É a Valentina, ela tem 8 anos. E quando eu faço alguma coisa diferente do que eu falo, ela fala, papai, mas você falou isso, e você está fazendo aquilo. Por quê? Porque o exemplo realmente fala mais do que as palavras. E nós somos capacitados a ser bons exemplos e a estimular os demais também a serem bons exemplos. E ser exemplo é tornar-se um padrão em toda a conduta da vida cristã. E é a isso que eu desafio vocês nessa noite, a se tornarem um exemplo, um padrão em toda a conduta da vida cristã de vocês. E por isso eu escolhi esse texto, um versículo apenas. E ele começa então: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem. O fato de você ser jovem não significa que você só deva seguir exemplos. Muito pelo contrário. Você pode dar exemplo. A quem? A qualquer pessoa. Não somente àqueles que são mais jovens que você. Porque, afinal de contas, todos nós somos cristãos. Somos pequenos cristos. Somos corpo de Cristo. Então, todos nós temos a mesma capacidade de nos relacionarmos com o cabeça desse corpo, que é Cristo. E se eu tenho essa capacidade, eu posso influenciar. E eu posso ser exemplo onde eu estiver, para quem quer que seja. E ele começa, então, não despreze a sua mocidade. Antes, seja um exemplo para os fiéis. Veja que ele está orientando Timóteo para que seja um exemplo não somente lá fora, mas também na comunidade em que ele vive. Seja um exemplo para os fiéis. E aí ele começa a falar de 5 coisas. E a primeira delas é: seja um exemplo na palavra. E isso aqui significa a proclamação do Evangelho. O nosso discurso, ele precisa sempre ser honesto e amoroso. A gente sempre precisa dizer a verdade, mas nunca nos esquecermos de dizermos a verdade em amor. Porque a verdade sem amor, ela pode ferir. Mas a verdade em amor, ela trata, ela cuida, ela sara. Então, para ser um exemplo de vida cristã, na palavra, na proclamação do Evangelho, nós precisamos expressar essas boas novas, essa palavra, em amor. Nós somos encorajados e instruídos a nos apropriarmos pessoalmente dessa palavra e em toda pessoalmente dessa palavra de vida e transmiti-la com todo vigor. Muitas vezes as pessoas, isso é normal, né? Desde a minha juventude já era assim e não mudou. As pessoas dizem: eu não sei pregar. Não, pregar não é para mim, não fui chamado para isso, não tenho a menor capacidade de fazer isso, então eu vou fazer outra coisa. Bacana, respeito, entendo perfeitamente, mas pregar não significa somente falar. Viver a vida de Jesus aqui também é pregar. Ser um exemplo na palavra necessariamente não significa falar, mas cumprir o que a palavra diz que eu devo cumprir como cristão. E ele está dizendo aqui para quem? Para Timóteo. E a palavra hoje aqui está sendo direcionada a quem? A vocês, jovens. Então, se você não tem habilidade para falar a respeito dessa palavra, viva de acordo com ela. E, com certeza, esse seu exemplo vai impactar pessoas. Tanto dentro da comunidade, aos fiéis, quanto lá fora, ao mundo que está precisando dessa boa comida, desse bom alimento, como nós
oramos aqui, como Mateus hoje, estamos sendo bombardeados, né, constantemente por um mundo totalmente decaído, pecaminoso, que caminha para o inferno e quer levar a quem ele possa também com ele. Segundo, Paulo diz para Timóteo ser um exemplo aos fiéis também no procedimento, isso é, no comportamento. Seja um exemplo no seu modo de vida. Seja um exemplo nas suas atitudes. A presença e o comportamento visível diante das pessoas precisa ser um exemplo. Ah, mas o que é ser um exemplo de cristão? Qual é o maior ponto do cristianismo? Vamos dizer, qual é a maior virtude do cristianismo? Quem se encoraja aí a responder? Qual é a maior virtude do cristianismo? Vai lá, dá um chute aí, alguém. O que é? Amor. Quem mais falou? Alguém mais falou. Amor. A maior virtude do cristianismo é amor. Por quê? Porque Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu o seu Filho como presente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se eu demonstro essa virtude no meu modo de viver, eu estou sendo um exemplo no procedimento, como Paulo orientou a Timóteo que fosse. Afinal, quem confessa a Deus com os lábios, negando a Deus com as obras, contribui para que o nome dele seja envergonhado. E é assim que funciona. Você diz, eu sou cristão, sou da IBC, eu participo lá do live, eu canto, eu faço a abertura do culto, eu oro. Né? Então, as pessoas sabem que você tem uma função nesse corpo. Mas, de repente, o seu modo de vida é totalmente contrário ao que você faz aqui dentro. Algo está errado. Porque o que a gente faz lá fora tem de ser reflexo do que a gente recebe aqui. Quando eu digo aqui, não somente aqui, mas também em casa, né? Porque a gente sai daqui fortalecido, precisa fazer uma manutenção em casa para enfrentar o mundo lá fora que está querendo acabar com tudo. E quem deseja confessar a Deus apenas com as obras e totalmente sem palavras, cai numa pretensão excessiva. Então ele se torna um religioso, ele quer mostrar que ele é um cristão, então ele age como um cristão, mas quando ele vai falar, o que sai da boca dele é totalmente contrário ao que ele está mostrando numa falsa aparência. E isso não é ser um exemplo para os fiéis, nem para o mundo. Vida humana sem palavras não persiste. Não adianta. Um cristão sem palavras é tão impossível quanto um cristão sem fé e sem ação. Então nós precisamos ter todas as coisas. Eu preciso falar como cristão, eu preciso crer como cristão e eu preciso agir como um cristão. A minha vida toda a integralidade do meu ser precisa ser cristã. Eu não posso ser cristão em um momento e no outro não. Eu não posso ser cristão só quando eu estou na reunião do live e quando eu saio para o restaurante não ser mais cristão. Eu não posso ser cristão no culto da manhã, no domingo, e quando eu estou na faculdade, eu ser um libertino. Não posso. Eu preciso ser cristão onde quer que eu esteja, porque eu preciso ser um exemplo aos fiéis e àqueles que estão me observando. 3. Ele diz que Timóteo deveria ser um exemplo aos fiéis no amor. E a gente já falou um pouco disso. Palavras sem amor
convencem tão pouco como obras sem amor. Ou seja, qualquer coisa que você faça sem amor, direcionado para o reino de Deus, é totalmente sem fundamento. Você não alcança o objetivo esperado. De jeito nenhum, é impossível. Porque, como já falamos, a maior virtude do cristianismo é o amor. Nós devemos ser reconhecidos pelo amor. A nossa vida é totalmente diferente, oposta ao mundo lá fora. Porque eu tenho amor. Mas o amor que eu tenho é um amor puro. Por quê? Porque é o amor de Deus em mim. E o que eu expresso tem de ser, da mesma forma, um amor puro. Ah, Miguel, mas é muito difícil. Ninguém disse que seria tão fácil. Mas é possível. Ah, se está faltando, peça a Deus. Afinal de contas, temos dentro de nós um fruto. Sabem qual é, né? Qual é o fruto que está dentro de nós? O fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é uma série de virtudes que dentre elas tem lá o amor. E para que um fruto cresça, o que é preciso? É preciso que a árvore seja regada, que ela receba vitamina, que ela não tenha pestes, atacando, para que um fruto cresça com saúde. E o fruto do Espírito é assim também. Então, é possível a gente trabalhar para que esse fruto cresça com qualidade e se torne um fruto aprazível, um fruto que dê vontade das outras pessoas terem também, participarem disso também. Isso é ser um exemplo no amor. Quarto, ele continua aqui, Timóteo, seja um exemplo na fé. Por não ser considerado simplesmente uma capacidade ideal humana, o amor precisa da fé e a fé precisa do amor. Se a gente pegar o texto bíblico e começar a ler, todas as vezes que a gente ler a respeito da fé, acompanhada a ela, vem o amor. Toda vez que a gente ler a respeito do amor, ou pelo menos na grande maioria delas, vem acompanhada a fé. Por quê? Porque a fé e o amor estão interligados. É impossível você ter fé se você não amar. É impossível. Porque não é algo natural. É algo que Deus coloca dentro de nós, através, mais uma vez, daquele grande amor que Ele tem por nós. Então, sendo assim, quando a gente pensa que o cristão, mais especificamente, então, nessa noite, o jovem, deve ser um exemplo na fé, nós vamos notar que essa fé será ativada pelo amor, e o amor, na sua origem, possui fé e estabilidade. Pois, na maioria das recomendações, eles estão interligados. E, por fim, ele vai falar para que Timóteo seja um exemplo na pureza. E aqui Paulo deixa as recomendações referentes a uma conduta espiritual e volta-se para a conduta natural. Um pouco mais adiante, aqui no mesmo livro, no capítulo 5, versículo 2, ele diz para Timóteo: trate as mulheres idosas como as mães e as moças como irmãs com toda a pureza. Então veja que ele estava tratando de algo espiritual e agora ele trata de algo natural. Por quê? Porque nós somos seres naturais e espirituais. Nós somos seres físicos, mas dentro de nós existe algo imaterial, que é a nossa alma, o nosso espírito. Então, todo o nosso ser precisa ser tratado. Não adianta a gente só tratar a questão da carne e não tratar a questão do espírito. Não adianta a gente só tratar o espírito e não tratar a carne. Porque uma coisa vai lutar com a outra. Então, a gente precisa estar equilibrado para que a coisa ande bem, para que a nossa vida ande bem. Então, Paulo trata desse assunto de forma direta. E quando ele fala da pureza,
pureza aqui é castidade. E castidade, casto ou puro, é aquele que não nega o dom da sexualidade, ele não nega, mas ele afirma com reverência e gratidão a Deus a sexualidade e seus limites. Isso é ser puro, isso é ser casto. Cabe ainda lembrar que a pureza não trata apenas da sexualidade. Quando a gente fala de pureza, a gente só pensa em sexualidade. Mas pureza não é só isso. Pureza trata também de toda a mentalidade do ser humano. Porque você pode ser puro sexualmente falando, mas você pode ser impuro na mente. E ele trata isso também. E aqui a gente vai lembrar de um texto que Paulo fala aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 13, versículo 5, que ele fala que o amor não suspeita mal. O amor não suspeitar mal significa que aquele que ama é puro. Porque no amor há pureza e não há maldade. E tornar-se então um padrão para os fiéis pode trazer um entendimento talvez distorcido. Afinal, muitas vezes essa exigência chega para os jovens que não têm exemplos familiares diante de si. Isso é natural, isso acontece. Você não tem um exemplo de vida cristã, talvez, dentro da sua casa, dentro do seu lar. E aí você vai dizer, mas como eu vou ser um exemplo se eu não tenho um exemplo? Mas você pode não ter um exemplo dentro de casa, mas você tem um exemplo maior, que é o amor de Deus, que é o mistério da bem-aventurança, que é o mistério da felicidade profunda. E esse mistério possibilita a igreja, possibilita os servos a tornar-se exemplos para as pessoas. E para finalizar, eu quero rapidamente ir para aquele texto lá da frente que a gente leu, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14. E no final ele diz assim, ó: eu vos escrevi, jovens, ou na NVI, jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes. E mais, e em vocês permanece o quê? A palavra de Deus. E por fim, vocês vencerão o maligno, é isso? Não, vocês venceram o maligno. E existe uma grande diferença entre vencerá e vencer. Porque quando ele diz vocês venceram, ele está levando essa vitória lá para trás. Para onde ele está levando essa vitória? Para a cruz. Jovens, vocês são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vocês, porque vocês venceram o maligno lá na cruz, através do sacrifício de Jesus. Porque o Espírito dele habita em vocês. Porque vocês são morada. Porque vocês são templo desse Espírito maravilhoso, que é o Espírito de Deus. Então vocês são fortes não apenas por sua força física, também por isso, pelo seu vigor. Claro que sim. Mas vocês são fortes também porque vocês são audaciosos. Porque vocês não têm muito medo de enfrentar as coisas. E isso traz a vocês força. E vocês são fortes também e diferenciados do mundo, porque essa palavra permanece em vocês. Se ela permanece, é porque vocês a conhecem. Se ela permanece, é porque vocês vivem como um manual. Vocês usam essa palavra como manual de vida. E vocês, como eu disse, não vencerão o maligno. Mas vocês venceram o maligno, não por suas próprias forças, porque a gente realmente não tem força para isso, mas pelo poder
dessa palavra que permanece em vocês e com o benefício da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Não se esqueçam, vocês foram salvos por essa vitória. Vocês estão sendo salvos porque vocês não estão mais debaixo do domínio do pecado. E vocês serão salvos porque habitarão com o Senhor para todo o sempre. Então não se esqueça. Seja um exemplo. E principalmente, seja um exemplo não porque você tem um exemplo dentro de casa, não. Porque é bom ter exemplo, mas os exemplos humanos falham, porque todos nós falhamos. Mas seja um exemplo, porque o nosso Deus, aquele que se esvaziou da sua glória, se fez homem como nós, passou por todas as dificuldades que nós passamos, deixou o maior exemplo. E se Ele deixou um exemplo, é porque vocês são capazes de alcançar e cumprir esse objetivo. Amém? Que o Espírito Santo possa nos ajudar, possa ajudá-los a viver assim, a cada dia mais. Queria convidá-los a ficar em pé para a gente fazer uma oração. E nessa oração, eu queria te desafiar diante de Deus a pedir a Ele que Ele te torne um exemplo, onde quer que você esteja. Se for preciso ser um exemplo dentro da sua casa, que Ele te torne um exemplo lá. Se for preciso ser um exemplo na faculdade, que Ele te torne um exemplo lá. Se for preciso ser um exemplo no trabalho, que Ele te torne um exemplo lá. Se for preciso ser um exemplo aqui dentro, no seu grupo, que Ele te torne um exemplo aqui. E se você achar que você não está capacitado a ser um exemplo, eu quero te lembrar que a gente acabou de ler aqui, que você é forte, porque a palavra de Deus está em você, porque você conquistou essa força através da vitória de Jesus na cruz, e porque você já venceu o maligno. A gente pode orar? Amém? Vamos lá, eu vou começar e vocês continuam aí, tá bom? Pai, é em nome do Filho que nós estamos aqui hoje, para glorificar o Teu nome, te bendizer, te exaltar, te agradecer, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos ajuda, porque o Senhor nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E eu quero te pedir agora que o Senhor nos ajude a sermos exemplos, onde quer que estejamos e onde for preciso. E aqueles, Senhor, que não se sentem capazes de serem esses exemplos, eu quero que o Teu Espírito Santo, eu peço, rogo, invoco o Teu Espírito Santo, para que Ele traga essa consciência de que eles são fortes, porque a Sua palavra habita neles, porque eles conquistaram essa força através da Tua vitória sobre a morte na cruz do Calvário, e porque eles já venceram o maligno. Senhor, ajuda-nos na nossa fraqueza, fortaleça-nos em Ti, e olhe para nós com um olhar amoroso, com um olhar de Abba, com um olhar de papaizinho, com um olhar do pai que pega no colo quando é preciso esse afago. Em nome e para a glória de Jesus eu oro e te agradeço, Senhor. Amém.